Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Magia do Dinheiro. Estamos aqui no 26º dia dessa jornada que estabelecemos rumo à nossa prosperidade, a energia do dinheiro nas nossas vidas. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas estão nos acompanhando todos os dias aqui juntas. E se você, porventura, está chegando agora, saiba que você tem outras 25 lives para ver, para maratonear ou maratonar? Acho que é maratonear, para fazer a sua maratona, né? E, enfim, pegar o ritmo aqui e passar por todos os estágios para chegar até o dia de hoje, porque cada dia a gente tem um conhecimento diferente que é compartilhado, que é dado aqui, que você pode implementar na sua vida para trazer mais riqueza e prosperidade no seu caminho. Dinheiro é bom, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer alcançar os dons da fortuna, da abundância, da riqueza, e é possível, viu? Todos podemos chegar lá. Só que para isso a gente precisa criar uma proposta de vida para sermos prósperos. Nós precisamos realmente estabelecer a prosperidade na nossa vida como um compromisso a ser realizado. Sem isso, ninguém chegará em um caminho de prosperidade. Ninguém alcançará objetivos. Inclusive, se você não tiver um, não é? Porque tem pessoas que vivem todos os dias sem pensar nos objetivos das suas vidas, sem pensar naquilo que elas querem para elas. Ou às vezes, gente, tem um misto de pensamentos, de desejos, de vontades, de fetiches materiais, algumas coisas, inclusive, irrealizáveis, tá? Então, criar um caminho de prosperidade na nossa vida também significa limpar a nossa mente, fazer uma faxina mental e definir as nossas prioridades materiais e financeiras. Sem isso, ninguém chegará em lugar nenhum. Pessoas também querem tudo e não conseguem nada. Então, criar, né, uma estratégia para alcançar riqueza também é um processo importante na vida. Criar um processo de estágios. Então, que você vai trabalhar para realizar nesse momento. É isso. Então você vai focar toda a sua energia, vai colocar todo o seu foco para realizar aquilo. Realizou? Vira essa página e vamos para o segundo passo. Então, alcançar a prosperidade é um trabalho de estratégia e de diferentes estágios. Não adianta ficar querendo todas as coisas ao mesmo tempo, porque você não vai ter energia para focar, para realizar todas as coisas. O que vai acontecer com a sua energia é pulverizá-la. Quando a gente tem muita coisa, quer muita coisa ao mesmo tempo, deseja muitas coisas, a gente pulveriza a nossa energia. Ela vai para todos os lados e não dá impulso a nada. Não dá impulso a nenhuma das prioridades em si. Então, hoje, pense que você precisa priorizar o que é mais importante para você. Qual é o seu próximo passo para você estabelecer a sua prosperidade? Não estou falando do seu sonho final. Seu sonho final, seu ponto de polares, realmente é o seu objetivo final. Só que qual é o próximo passo? Aonde você está hoje? Em que lugar, em que patamar você se encontra? E como você pode fazer no seu dia a dia para passo a passo se aproximar do seu ponto de polares, se aproximar desse objetivo de vida. Não adianta, como eu falei, querer tudo ao mesmo tempo. Isso é, inclusive, uma realidade mágica, né? A gente, quando vai fazer um ritual, um encantamento, um feitiço, uma prática mágica, você não deve fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Você primeiro vai priorizar o que você precisa, o que você vai trabalhar magicamente. É aquilo, então é só aquilo. Você vai focar a sua energia só para manifestar
aquele desejo, aquela vontade, aquela realidade. Conseguiu? Que bom. Então aí você pode partir para um segundo desejo. Quem trabalha magias simultâneas, 10 mil coisas ao mesmo tempo, não realiza coisa nenhuma, não concretiza nada. Ao longo desses dias, nós vimos aqui várias coisas que vocês podem colocar em andamento para fazer a magia da prosperidade acontecer na vida de vocês. Então, já passamos aqui por conhecimento sobre pedras, sobre ervas, sobre o naipe de ouros, porque cada carta traz um ensinamento nessa nossa jornada de prosperidade. Então, entendemos o ensinamento de cada um daqueles arcanos, interiorizamos isso, entendemos também os fundamentos da magia, as leis que regem a magia e como utilizá-las apropriadamente, como criar encantamentos e feitiços baseados numa ideia coesa de ação, certo? E agora, hoje, a gente vai para um segundo estágio desse processo, porque nós já falamos aqui das influências planetárias, da energia dos planetas, e muito mais do que isso, além disso, a gente não vai sair, na realidade, dessa temática, porque hoje a gente vai falar da influência da Lua. E a Lua, de certa forma, apesar de ser um luminar, para a gente, astrologicamente falando, a gente entende como um planeta. E vamos tentar entender por que a Lua ela é tão importante nos processos da magia. Por que tudo que a gente vai fazer, em termos mágicos, a gente vai ver qual é a Lua que está. Desde um encantamento, um feitiço, um talismã, um amuleto, até uma iniciação, um Wiccaning, um rito de passagem que a gente vai fazer. Tudo a gente para, fala, preciso ver onde a lua está. Vocês já devem ter ouvido um bruxo falar isso alguma vez, certo? E isso também, é claro, né, é um conhecimento popular que está aí introjetado na sociedade, nas simpatias, nas tradições mágicas folclóricas. A lua ela é levada bastante em consideração, mas muitas pessoas não entendem, não sabem, né, como é que esse conceito de utilizar a lua se desenvolveu, de entender que a Lua ela tem um certo impacto, uma certa influência sobre a Terra, acabou se desenvolvendo e fazendo parte da magia. Então, a nossa live de hoje ela tem esse intuito de mostrar e tentar destrinchar um pouco isso, para que você, como eu falei ontem, tudo que a gente vai fazer em magia, a gente tem que ter o símbolo como ancoragem do processo. Então, quanto mais você souber, quanto mais você entender, quanto mais aquilo for simbólico para você, mais poderoso a sua magia, mais poderosa a sua magia será. Então, entender todo esse processo de como a magia lunar ela foi incorporada nas religiões, nas tradições de mistérios, até se popularizar nas tão conhecidas simpatias, é muito importante para que a sua magia ela seja mais forte, seja mais poderosa, seja mais plena. Então, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que as civilizações antigas elas já tinham um respeito bastante grande pela Lua e pelo poder lunar. Elas entendiam esse poder lunar como algo realmente real e algo palpável. Elas plantavam as suas colheitas de acordo com as fases da lua, elas prestavam reverências através de rituais e de diversos rituais à lua, elas celebravam os momentos lunares como os seus dias sagrados, e até hoje a gente conhece esse poder num nível prático das marés, né, da Lua sobre o oceano, a influência da Lua nos ciclos menstruais das mulheres, enfim. Todos permanecemos, de certa forma, até hoje ainda, fascinados por essa força, por esse mistério, pela beleza que a Lua ela exerce sobre a humanidade. Embora existam inúmeras teorias sobre o poder da Lua, sobre como ele começou a fazer parte da magia, né? Talvez a teoria mais válida dentre todas é que, para os povos antigos, a Lua, diferente do Sol, ela tinha a capacidade de mudar
de forma continuamente. A gente tem a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, certo? Então, a lua, enquanto o sol ele permanece o mesmo nos céus sempre, a lua é esse corpo celeste, o único corpo celeste, que muda de forma continuamente. Então, a fase crescente da lua, a lua não apenas crescia no céu para proporcionar uma beleza completa e plena, né? E ficava estacionada naquele formato. Mas ela, aos poucos, ela diminuía, ela desaparecia e reaparecia no céu. Então, misteriosamente, inclusive, ela mantinha esse processo com uma certa regularidade, certo? Ela aparecia cheia nos céus, ela se diminuía, ela crescia, desaparecia novamente, com uma certa regularidade, mas era um corpo celeste que se alterava, que mudava, que passava por diferentes fases. Então, essa regularidade dessas mudanças, dessas transformações das faces da Lua no céu, acabou por dar às civilizações antigas uma maneira de eles acompanharem o tempo. Consequentemente, os primeiros calendários da humanidade, eles eram calendários lunares, eram calendários que tinham como fundamento os ciclos da Lua nos céus. Então, foi através da observação dessas diferentes fases da Lua e uma regularidade nisso, passando pelos diferentes estágios, mais ou menos pela mesma quantidade de dias, que os seres humanos começaram a desenvolver as primeiras noções de um calendário, e um calendário que, com certeza, os primeiros calendários da humanidade foram calendários lunares. Esse método de acabar dividindo o tempo, ele também acabou por influenciar o pensamento religioso das pessoas do passado. Se a Lua ela era essa grande força, esse grande astro, né? Esse grande corpo celeste, que tinha a capacidade de cronometrar o tempo. A gente diz que a Lua ela é a cronometrista original da humanidade. Por que, então, não usar esses ciclos que ela apresentava nos céus para medir o tempo, né? E a gente acabou, com o passar do tempo, mudando os nossos calendários, né? Hoje a gente não usa mais a Lua como um corpo celeste capaz de proporcionar para a gente um calendário preciso, um calendário que não seja possível medir o tempo. Como é que a gente chegou nesse calendário que nós usamos hoje, que é um calendário solar? Ao contrário do que as pessoas pensam, que falam, né, que esse é um calendário gregoriano, e aí tem o Papa Juliano, enfim, é, é, que acabaram criando esse novo calendário, né, ele é chamado de calendário gregoriano pela maioria das pessoas. A utilização do Sol para a formação de um novo conceito de um calendário está entre os antigos egípcios. Vocês sabiam disso? Foram os egípcios que descobriram que, apesar da Lua, né, ter um ciclo que a gente poderia considerar definitivamente perfeito, o ciclo de aproximadamente 20 dias da Lua não dava uma medida precisa para que as estações do ano acontecessem a cada ano, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma época. Então, isso acabou por representar que os inícios e os finais das estações eles acabavam sendo mal calculados por vários dias. E isso era um grande problema para o mundo civilizado daquela época, porque os agricultores, né, eles tinham que saber exatamente quando plantar e quando colher. A Lua, de certa forma,
não o calendário lunar dificultava esse processo, porque os meses e as estações que nós temos do ano, se fosse utilizado o calendário lunar, acabavam acontecendo em diferentes épocas, em diferentes meses. Então, representaria que esse ano eu poderia ter o inverno em junho, e daqui 3 anos mais ou menos, junho seria, na realidade, o outono ou o verão, tá? Por causa que não há essa precisão, certo? Então, os comerciantes, né, também eles tinham que saber quando eles iam ter os produtos para vender, quando eles teriam essas colheitas à sua venda, e mais importante, pelo menos para os povos egípcios, era para eles a capacidade de prever as inundações anuais do rio Nilo, que com o calendário lunar ficaria super difícil eles saberem em qual mês realmente essa, essas inundações elas aconteciam. Então, nada disso era possível sem essa forma precisa de medição das estações do ano. Então, para esse fim, os egípcios eles elaboraram um calendário que se baseava nos ciclos solares. O único problema foi que isso acabou por estender o calendário anual por mais 10 ou 11 dias, certo? Mas colocou as estações dentro de uma previsibilidade mais ou menos certa, de forma que as estações do ano elas sempre acontecessem na mesma época, e esse era o principal objetivo dessa mudança do calendário. O Júlio César ele acabou levando essa forma de calendário para Roma, mais ou menos há uns 2.000 anos atrás, e esse calendário foi sendo alterado, adaptado, aperfeiçoado através dos tempos, até chegar nesse calendário que nós utilizamos hoje, que nós temos meses de 30 ou 31 dias, e a cada 4 anos, um dia a mais, em fevereiro, que sempre tem 28 dias, para reajustar as estações, para elas sempre acontecerem no mesmo período, no mesmo tempo. Então, até então, a Lua ela serviu para a humanidade prever os ciclos, apesar de que não era uma forma tão apropriada, porque, como eu disse para vocês, tinha-se a dificuldade não, era impossível, na realidade, os meses sempre caírem na mesma estação do ano, porque a Lua desajusta essa forma de cálculo, não é? Porque uma coisa é o que a natureza propõe, que não, e outra coisa é se a gente contar exatamente, né, os dias e tal, isso sai fora do eixo, e aí você precisa colocar alguns dias, ou pôr alguns dias, tirar alguns dias, para você reajustar esse calendário. Então, voltando à questão da reverência da Lua entre os povos antigos, provavelmente essa reverência ela tinha a ver com a conexão direta dos ciclos da Lua com a natureza e, sobretudo, com as marés, principalmente com as marés e os oceanos. A gente sabe que as marés elas aumentam e diminuem com as mudanças das fases da Lua. Então, como as marés, né, esses corpos de água em particular, eles eram, pelo menos naquele momento, considerados a fonte de toda a vida, isso era muito importante para eles, isso era algo que era extremamente sagrado. Os ritmos da lua e da maré, então, pareceram que é, afetavam, né, toda a vida que existia dentro do oceano. E os povos da antiguidade começaram a perceber essa influência da Lua sobre essa vida no interior do mar. Então,
os moluscos, as criaturas marinhas, elas não só geravam e acasalavam de acordo com os ciclos das marés, mas também as conchas se renovavam, né? As escamas externas dos peixes também acabavam se renovando de acordo com as mudanças dos ciclos sazonais. Na maré alta da Lua, é, isso representava, né, magicamente uma força de abundância, de prosperidade para a Terra. Então, a Lua cheia ela acabou se tornando uma Lua associada aos poderes, à força e à magia. As ostras, por exemplo, elas abriam as suas conchas. Os peixes, na época da lua cheia, eles eram mais fáceis de ser pescados. Os próprios camarões, por exemplo, eles tendem a aparecer mais, né, e se alimentar muito mais durante o período da lua cheia. Então, nessa época, eles eram abundantes, tá? Então, isso seguramente, né, servia como uma forma de fascínio para as pessoas nas culturas ancestrais, nas culturas antigas. E eles também começaram a perceber, com o passar do tempo, que a Lua ela tinha uma certa influência também sobre diversas outras espécies de animais e que, inclusive, alguns desses animais eram animais que não tinham uma conexão tão profunda com o mar, ou que não viviam no interior do mar. Então, eles também prestaram atenção e descobriram que a Lua e as mudanças das suas fases, elas exerciam uma influência sobre todas as espécies, todas as formas todos os tipos, na realidade, de mamíferos. Então, os animais de caça e os predadores desses animais, né? Eles eram muito mais visíveis e prevalentes durante a lua cheia, os pássaros, os roedores também, e o comportamento dos próprios animais eles também mudavam de acordo com a lua. Na época da lua cheia, esses animais eles se tornavam mais agressivos, mais ativos, mais espertos, né? E mais também, de certa forma, eles se tornavam mais propensos a acasalar nessa época de lua cheia. Então, outra coisa que foi bastante interessante, que os caçadores daquela época eles descobriram que os animais de caça selvagem, eles também sangravam muito mais quando a lua estava cheia nos céus, né? E, sobretudo entre o período da lua crescente até a lua cheia. Então, isso hoje para a gente parece um conhecimento bobo, né? Imagina, bobagem conhecer sobre isso, mas para aquelas pessoas daquela época isso era extremamente importante, porque isso era de um valor imenso para as pessoas que depois, com o passar do tempo, quando as civilizações elas se tornaram civilizações de fixação em determinados lugares, então as pessoas deixaram de ser nômades e as tribos se tornaram tribos de fixação. Esse conhecimento sobre a Lua ele foi extremamente importante para os criadores de gado, por exemplo, do passado. E aí você se pergunta, mas por que os criadores de gado, né? Porque para eles era muito mais importante realizar o abate, o sacrifício dos animais de forma rápida. E fazer isso na época da lua cheia causava menos estresse para o animal e o animal ele era sacrificado de uma forma muito mais rápida. A carne dele, inclusive por não sofrer tanto, era considerada uma carne melhor, né? Então se produzia um melhor produto, uma carne mais adequada para o consumo. Então, conhecer o melhor momento para fazer esses sacrifícios desses animais, abater esses animais para alimentar as pessoas, era uma coisa bastante importante que foi útil para eles, né? E algo bastante interessante também veio desse conhecimento. Quando eles começaram a entender que os animais eles sangravam mais na época da lua cheia,
eles também descobriram os momentos em que o sangramento ele diminuía. E isso foi muito importante para a preservação dos gados daquela época, para perder menos sangue durante, por exemplo, os processos aonde se tirava os chifres desses animais ou que eles eram castrados. Por quê? Porque se não se tivesse esse conhecimento, os animais em questão iam perecer mais facilmente, iam sangrar, alguns com certeza iam sangrar até morrer e outros iam perder uma quantidade de sangue imensa e assim iam ficar doentes mais rápido, mais fácil e iam acabar por morrer. Como esses animais eles eram usados, né, como suprimentos de alimento, mão de obra, o mantenimento deles era uma coisa extremamente importante. Os agricultores também, né, eles perceberam a conexão lunar com o ciclo das colheitas das plantações. Eles descobriram que o plantio de determinados tipos de grãos durante fases bem específicas, lunares, acabava por resultar em plantações, em colheitas mais abundantes. Então, o plantio dos bulbos, das raízes, por exemplo, eles pareciam produzir muito melhor quando esses bulbos eles eram plantados durante a lua cheia, entre a lua cheia e a minguante. E aí eles descobriram também que as plantações resultantes desses bulbos anteriormente, se elas fossem plantadas da lua negra até a lua crescente, elas produziam um resultado melhor na sua produção. As plantas que dão vagens, bagas, por exemplo, elas forneciam um rendimento maior quando elas eram plantadas entre as fases da lua, que a gente chama de lua encerada. Eu vou falar daqui a pouquinho dessas fases lunares, porque apesar da gente achar que só tem 4 fases, existem 8 subdivisões, né? Então, as vagens, as bagas, elas produziam melhor entre as fases da lua encerada e a lua cheia, tá? Então, dá para a gente perceber, não é, que os primeiros agricultores eles começaram a perceber que era excelente você utilizar a força e a energia da lua para os ciclos das colheitas. Não só para isso também. Eles começaram a perceber que existiam determinadas fases da lua que eram um momento excelente para eliminar ervas daninhas, controlar as pragas e coisas que davam muito trabalho para eles cuidarem. Então eles descobriram isso, descobriram que a lua minguante era o melhor momento para esse tipo de coisa. Aí também tem a questão dos mistérios das mulheres envolvidos com a lua. Por mais misterioso que isso parecesse para os povos antigos e que para a gente hoje não tem muita importância, não é? Uma coisa que definitivamente era considerada como extraordinária para essas pessoas era a conexão direta entre os ciclos menstruais das mulheres e as diferentes fases da lua. Então, hoje, isso para a gente, né, não tem qualquer significado, porque a gente tem um conhecimento científico enorme e tal, mas isso não era bem dessa maneira para os povos do passado. Então, para essas civilizações não só valorizavam as mulheres, mas consideravam essas mulheres seres extremamente mágicos, porque elas tinham uma relação profunda com esse corpo celeste, com a lua, né? E o motivo para isso é bastante simples. Porque as mulheres, elas não só sangravam todos os meses, e elas sangravam sem serem feridas. A gente sabe que naquele tempo, você ser ferido, você ir para, sei lá, sair para caçar um animal, se você porventura fosse ferido pelo animal, ou uma flecha que saísse errada, você ia voltar para a tribo e você ia com certeza sangrar até morrer. Porque não tinha antibiótico,
As pessoas não conheciam muito como cuidar das outras, né, em situações como essas. Mas as mulheres, elas sangravam todos os meses e não morriam. Diferente das pessoas que quando acontecia isso, sangravam até morrer, né? Então, as mulheres, mesmo sem ser feridas, elas sangravam. As mulheres que viviam e trabalhavam juntas, passavam então a sangrar ao mesmo tempo. A gente sabe hoje que qualquer pessoa que trabalhe com outras mulheres, que tenha um ambiente profissional onde todas as mulheres estão juntas, ou que tenha um grupo espiritual onde todas as mulheres convivem juntas, sabe que com o passar do tempo, essas mulheres começam a menstruar mais ou menos, para não dizer exatamente, na mesma lua, certo? E é verdade também que é, é, a suspensão temporária, né, desse sangue da menstruação trazia uma nova vida. Então você imagina para as pessoas daquela época. Eles acreditavam que as mulheres sangravam quando queriam, paravam de sangrar quando queriam, e quando elas paravam de sangrar, esse sangue que deixava de nutrir a terra nutria a vida dentro delas. Então elas iam para uma cabana ou para o interior de uma caverna, quando estavam prestes a chegar ao nono mês. A gente sabe que existiam lugares, inclusive sagrados para o nascimento, só acessado por mulheres. E aí, depois de alguns dias ali naquele lugar, ela voltava ao estado normal dela, como a lua que mingua, que cresce e volta, né, nesse processo, mas com um ser bem pequenininho, parecido com um ser humano que magicamente também crescia. Então, aquela mulher ela era sagrada, né? Ela era o ser mais divino que existia para aquelas pessoas. Então, começou-se a criar uma crença de uma conexão profunda entre a lua e a mulher. Então, ficou logo claro para essas pessoas também que a gravidez humana era o único período da gestação que era calculado, que podia ser calculado pelos ciclos lunares. 9 meses, né, na realidade. E isso acabou não só criando um conceito da relação da mulher com a lua, mas estabelecendo uma conexão simbólica profunda entre a Lua e a humanidade. Vocês sabiam que provavelmente só existe vida na Terra por causa da Lua? Vocês sabiam que Terra e Lua eram uma coisa só no passado? E que foi exatamente um corpo celeste, um meteoro que bateu na Terra ou na Lua, se você quiser assim chamar, e que uma dessas partes se desprendeu e começou a orbitar, né, ao redor da Terra, e que é por causa disso que nós temos os ciclos das estações, dessa forma tão perfeita. Se isso não tivesse acontecido um dia, se não fosse a Lua, a Terra ela não teria tido a possibilidade, as condições de criar a vida como nós a conhecemos hoje, que depende seguramente desse equilíbrio natural da vida e das estações do ano. E uma coisa também bastante interessante e misteriosa, né, ao mesmo tempo, acabou se estabelecendo entre a relação das mulheres mais velhas com a Lua. Os ciclos menstruais dessas mulheres, subitamente eles mudavam, deixavam de acontecer entre a fase da Lua crescente e a Lua cheia, e coincidiam com o passar do tempo com a Lua minguante. E depois de algum tempo, esse ciclo ele completamente desaparecia, né, como a Lua nos céus, que desaparece por algum tempo, e essas mulheres deixavam simplesmente de sangrar. Então, no mundo nosso atual, essas observações elas são
Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece isso, é uma coisa bastante natural. Mas para um povo ainda em processo de desenvolvimento de muitos dos seus conceitos, de muitas das suas noções e do desenvolvimento de conhecimentos científicos, esses fatos eles eram mágicos e, por causa disso, se tornaram mistérios religiosos. Provavelmente esses conhecimentos, inclusive, eles serviram, né, de, de um start, de um impulso que acabou por desencadeando o culto inicial da Lua nas formas femininas da deusa, dessa deidade, certo? Então, por aqui já deu para entender por que, que a Lua ela é tão importante para a humanidade desde sempre e sempre foi usada na magia. E porque a gente também deve continuar utilizando essa Lua magicamente. Basicamente, se a gente olhar para a Lua, a gente pode dividir essa Lua em quatro, né? Lua cheia, Lua crescente, Lua minguante e a Lua nova. A gente pode até considerar uma quinta fase lunar, que seria a lua negra, ou a lua escura, que é aquele momento onde ela não aparece nos céus. Mas o que a gente vê nos céus são essas quatro fases. Os próprios nomes delas já dizem para o que elas servem, gente. Não precisa de grandes conhecimentos, ficar aqui dizendo grandes teorias do porquê que elas servem. A lua cheia, ela serve para trazer plenitude, satisfação, para as nossas vidas. A lua minguante ela serve para diminuir, para banir, para expulsar. A lua nova ela serve para renovar. A lua crescente serve para fazer as coisas crescer. Então eu posso basicamente dividir a lua nesses quatro períodos e trabalhar a magia nessas fases e aproveitar os dias da lua negra para dar uma descansada, para recuperar as minhas energias. Ou, em alguns casos, existem pessoas que trabalham magia negativa na lua negra, ou trabalham até o banimento de energias negativas na lua negra, ou contato com as suas sombras interior, enfim, pode ser utilizado dessa forma. Mas, para o nosso tipo de magia, o que mais nos interessa são essas fases, essas quatro fases da Lua. Então, você quer renovar alguma coisa na sua vida financeira e profissional? Então, você deve utilizar a Lua Nova. Você deve fazer alguma coisa crescer? Você quer fazer alguma coisa crescer? Então, vamos utilizar a lua crescente. Você quer ter plenitude, ter satisfação? Vamos utilizar a lua cheia. Você quer banir, expulsar a pobreza, as dificuldades, obstáculos? Então, é a lua minguante. Isso já é suficiente para a gente começar a usar a lua magicamente. Mas a gente faz uma divisão da lua em 8 possibilidades. Então, você tem esses processos, né, da lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, e aí você teria as fases intermediárias. Então, a gente pode começar falando da lua balsâmica, que é aquela que vai do primeiro dia da lua nova até o terceiro. Esse, em termos mágicos, é um momento de reflexão, de descanso, como eu falei, e não é momento apropriado para a gente trabalhar a magia. É o que a gente chamaria de lua negra, certo? A gente tem então a lua crescente. Ela se estende do terceiro dia da lua nova até o sétimo dia. Apesar da gente chamar essa lua nova de lua nova, começa a aparecer aquele arquinho nos céus, não é? Então é por isso que a gente chama essa lua de lua crescente. A partir do momento que ela já está aparecendo nos céus, apesar de lá no calendário estar dizendo que ela é nova, para a gente a energia dela é uma energia de crescimento. Depois a gente tem o que a gente chama de lua encerada, que ela se estende do sétimo dia da lua nova até o 10º dia pós-lua nova, que é o momento em que a lua ela cresce fortemente nos céus. Então, ela é ideal para rituais voltados à sorte, temas relacionados aos amigos e à prosperidade. Existe a lua gibosa, que ela vai do 10º dia da lua nova até o 13º dia da lua nova. Essa lua, ela cresce até chegar no seu ápice, na sua plenitude, no seu pico. Esse
momento ainda é um momento positivo para a gente trabalhar magia evolutiva. Então a gente tem a lua cheia, que acontece, que ocorre 14 dias após a lua nova, é o melhor momento para qualquer ritual, porque assim como a lua ela se enche, ela enche de poder, ela enche de magia, ela torna tudo pleno, tudo abundante para se manifestar na nossa vida. A gente tem a lua disseminadora, que vai do terceiro dia após a lua cheia até o sétimo. Esse é o momento mais apropriado para banimentos, para eliminar as dificuldades, os obstáculos, as doenças e as inimizades. A gente tem a lua evanescente, que se estende do sétimo dia até o 10º dia depois da lua cheia. Disse que essa lua ela enfraquece os inimigos, enfraquece os obstáculos, elimina as disputas, traz as separações necessárias da nossa vida e faz a gente começar a se relacionar melhor com as perdas que a gente tem. Então a gente tem a lua minguante, que é a última das 8 fases, que vai do 10º dia após a lua cheia até a véspera da lua nova. Ela é um momento positivo para a gente trabalhar também magia de banimento e a diminuição do azar e das dificuldades. Então, já deu para perceber que dá para a gente expandir o trabalho com as 4 fases da Lua para um trabalho com os 8 ciclos lunares, certo? Além disso, a gente sabe também que a Lua, a cada 2 dias e meio aproximadamente, ela vai estar em um determinado signo do zodíaco. Então, eu posso dividir essas fases em 4, posso dividir essas fases em 8, ou posso, então, ampliar isso e dividir o poder lunar em um conhecimento de 12 esferas, ou seja, de uma subdivisão dodecatenária, aonde eu vou estabelecer que a cada 2 dias e meio a Lua ela tem uma determinada frequência. Vocês lembram que eu falei ontem aqui que quanto mais específica for a minha magia, melhor é? Então, quando a Lua está em Áries, é o melhor momento para a gente trabalhar a coragem, a liderança, a vitória, os prêmios, os desafios de todos os tipos. A Lua em Áries ela é eficaz para trabalhos envolvendo soldados, guerras, militares, competições, batalhas e problemas de saúde também, tá? Como as energias da Lua em Áries, elas definitivamente preparam, né, o cenário das nossas vidas para a realização de uma determinada tarefa, esse período lunar ele é um momento perfeito para a gente trabalhar algum objetivo de curto prazo. Então, a gente vai usar a Lua em Áries para a gente abençoar, consagrar as coisas, ou realizar alguma coisa, direcionar a nossa energia para objetivos que sejam mais imediatos, certo? Como a energia dessa lua ela tem a ver com a resolução, né, e a amarra daquelas coisas que a gente deixa soltas na nossa vida, é um momento apropriado para a gente fazer uma manutenção preventiva de qualquer coisa na nossa vida. Então, essa manutenção pode incluir, sei lá, desde a gente voltar para a academia, trocar o óleo do carro, ajustar o nosso veículo, substituir o filtro do ar do nosso ar-condicionado, por exemplo. E ela também fornece um bom momento para gente se candidatar a empregos, enviar currículos, cobrar dívidas e participar de determinados concursos. Então, tem algum desses objetivos? Faz quando a Lua estiver em Áries. Se a Lua estiver cheia em Áries, melhor ainda. Se a Lua estiver nova ou crescente em Áries, melhor ainda. Se ela estiver minguante, é para banir, afastar todos esses temas que eu falei. A Lua em Touro, ela é boa para a gente trabalhar esforços que exigem resultados duradouros na nossa vida. Ela é uma lua bastante positiva para a gente trabalhar assuntos internos, assuntos financeiros e esforços que envolvem estabilidade, segurança, proteção. Ela também é útil para a gente resolver problemas relacionados à nossa autoestima e para dar um gás aí para os nossos relacionamentos afetivos.
essa lua, a lua em touro, né, ela é uma lua estável, sensual, luxuosa, né? Então ela tem a ver com todos os assuntos que fazem com que a gente se sinta seguro, com assuntos que nos mimem, que fazem a gente se sentir valioso, valorizado por alguém. Então, é, a, essa lua ela proporciona um bom momento para a gente, por exemplo, também comprar uma casa, ou se aprofundar, né, ou melhorar, ou redecorar, fazer uma reforma naquela casa que a gente já mora, abrir contas bancárias, reorganizar as nossas carteiras de ações, reestruturar os nossos planos de aposentadoria. E você também não deve desconsiderar de usar essa lua, para quem está querendo trabalhar com coisas ligadas ao lado afetivo, para você encontrar o parceiro amoroso ideal e que vai te trazer a relação mais estável e duradoura da sua vida. A lua em Gêmeos, Gêmeos é o signo da comunicação. Então, essa lua ela favorece as energias que vão trabalhar com a mente, que tragam inspiração, criatividade. A gente pode usar essa lua para reter conhecimento, escrever um feitiço, fazer uma poesia para um ritual, ou trabalhar esforços que envolvam empreendimentos comerciais, questões que exijam uma resolução rápida, porque Gêmeos é um signo ligado à rapidez, certo? Esse signo é, ele é bem interessante da gente utilizar para esse tipo de coisa, ok? Então, vocês estão vendo como é super interessante a gente estabelecer, né, uma relação da Lua com os signos. Ela vai nos dar uma maneira da gente tornar os nossos encantamentos, os nossos feitiços, os nossos rituais uh, mais refinados, para a gente trabalhar temas bem específicos e aspectos bem específicos da nossa vida. A lua em câncer, por exemplo, ela é uma lua boa, né, para a gente trabalhar com questões emocionais, jornadas interiores, nosso desenvolvimento psíquico, esforços que exijam o estabelecimento de determinadas metas, o crescimento pessoal, a autocapacitação, estimular o nosso amor, a nossa compaixão. Ela também é muito legal da gente usar quando a gente precisa envolver algum trabalho com o tempo, ou com a nossa casa, com o nosso lar, é, abençoar a nossa família de alguma maneira, estabelecer uma conexão aí emocional com as pessoas da nossa casa. Já a lua em leão é uma energia forte, né? Que envolve as amizades, a formação dos novos relacionamentos, uma lua boa para a gente usar para reinventar a nossa vida, para fazer a gente se harmonizar com os nossos empreendimentos, para favorecer a nossa autoexpressão, o desenvolvimento dos nossos talentos pessoais. Você quer dar uma festa de sucesso, fazer um evento de sucesso? Faz quando a lua estiver cheia, crescente ou nova em leão. Não tem energia melhor para trazer sucesso em coisas que tenham a ver com a interação pessoal, a diversão, as artes, ou coisas que precisam de grande visibilidade, do que a Lua quando ela está em Leão. A Lua em Virgem, ela é uma Lua mais de organização. Então a gente vai usar essa Lua para aumentar as nossas finanças, organizar as nossas finanças, estruturar a nossa produtividade, a conclusão dos nossos projetos, uh, uh, colocar em ordem, né, os nossos empreendimentos, certo? Ela é uma lua muito boa para limpar a desordem da nossa vida, de banir o velho, o inútil, aquilo que não serve mais para a gente, por exemplo, que a gente não quer que esteja mais no nosso caminho. A lua em Libra traz equilíbrio, ela é uma lua que traz justiça, compromisso, cooperação, uma lua boa para ser usada quando a gente está procurando por um sócio, para pessoas que querem investir conosco nos nossos empreendimentos, não é? Ela é
uma lua que traz equilíbrio, que traz harmonia para todas as coisas, que dá beleza para tudo aquilo que eu for fazer. A lua em escorpião, ela tem uma energia super forte, né? Ela fala do envolvimento da sexualidade, mas também do nosso psiquismo, da verdade, da mudança, de transformação, da coragem, dos desejos mais profundos da nossa vida, da realização de determinados objetivos. Então, ela é uma lua muito boa para a gente usar para o crescimento pessoal, para colocar planos em movimentos, objetivos de longo prazo, para fazer esses objetivos acontecerem, né? Para a gente eventualmente superar determinadas dificuldades que a gente tenha, tomar uma decisão que vai alterar toda a nossa vida, tipo mudar de um país, mudar uma carreira de muito tempo, terminar um relacionamento que está te impedindo de prosperar. Melhor época de você fazer isso é quando a Lua ela está em Escorpião. A Lua, muita informação, né, gente? A Lua em Sagitário, ela é apropriada para a gente trabalhar, para ter uma força extra aí quando a gente precisa dos nossos rituais, para os nossos encantamentos, feitiços. Ela também é uma lua boa para a gente trabalhar com obtenção de respostas. Aquele currículo que você mandou que ninguém te respondeu, vamos trabalhar na lua em Sagitário, né? Recuperar dados, pagar contas vencidas, botar a sua energia para se expandir, para crescer, para você obter um controle, uma autoconfiança, um otimismo melhor, para trabalhar questões legais, para trazer boa sorte naquilo que você tem vontade de fazer. E se você quer voltar para a escola, por exemplo, essa é a lua perfeita para fazer isso, para você investir em uma nova carreira, porque ela é a lua que nos conecta com o conhecimento, né, com a sabedoria no seu nível mais elevado. É a lua da diplomacia, ela é a lua dos projetos, uma lua muito boa para a gente utilizar para a expansão da nossa carreira profissional. A lua em Capricórnio é ótima para a gente trabalhar todo o nosso problema relacionado ao autocontrole, à disciplina pessoal, quando a gente não tem estrutura na nossa vida, você procrastina as coisas, vamos trabalhar a lua em Capricórnio. Então, essa lua ela é muito benéfica para a gente fazer encantamentos e feitiços que envolvem a nossa carreira, o nosso foco, a autoconfiança, os objetivos pessoais, as ambições pessoais, sobretudo aquelas que precisam de algum tipo de sacrifício voluntário para que aconteça, ok? Então é uma lua boa para isso. Lua em Aquário, ela tem uma energia mais tranquila, mais flexível. Então ela é uma lua que abre inúmeras possibilidades, né? Ela é uma lua que se concentra mais nas coisas do nosso eu. Então é uma lua boa para a gente trazer à tona a nossa criatividade, a nossa individualidade, a nossa independência, o nosso otimismo para realizar alguma coisa, o nosso lado mais humanitário, a nossa capacidade de interagir em comunidade, de criar um interesse real por coisas que vão fazer a gente crescer profissionalmente, em todos os níveis, explorar uma questão que vai te servir aí no seu processo de crescimento e de realização profissional, por exemplo. A lua em peixes é uma lua extremamente sensível, que traz um mergulho interno em nós, e por isso ela também é uma lua que traz energias excelentes para a gente trabalhar com a imaginação, com a inspiração, com as habilidades artísticas, com a nossa intuição, para ser projetada para um objetivo profissional, para você meditar sobre alguma coisa que você precisa estabelecer na sua vida. A lua em peixes ela também é um excelente aliado para aqueles momentos que envolvem disputas de natureza que são bem sensíveis, disputas familiares, ou entre amigos, disputas ligadas a inventários e testamentos e coisas nesse sentido. Então, deu para perceber que dá para a gente tornar os nossos encantamentos, os nossos rituais, os nossos feitiços de prosperidade muito mais
específicos quando a gente trabalha com a energia lunar, quando a gente coloca a Lua para trabalhar ao nosso favor. Né? Então vamos começar a prestar atenção na Lua, se conectar com a Lua, olhar para a Lua, olhar para os céus, receber o influxo da Lua. A gente já falou aqui algumas vezes que as forças energéticas elas só penetram nos nossos corpos sutis quando a gente dá uma permissão mental para que isso aconteça. Até mesmo quando alguém faz um feitiço para a gente. Lembra que a gente falou que se a gente não permite mentalmente, ninguém vai influenciar na sua energia. A mesma coisa é quando a gente quer receber influxos positivos. Então, algumas vezes, muito mais que fazer um encantamento, um ritual, um feitiço, é você saber exatamente onde a Lua está e sair para fora, né, ao ar livre, e deixar aquela luz daquela Lua naquele momento, naquele dia, naquela fase em que ela está, ou naquele signo em que ela está, deixar essa força penetrar profundamente em você. Você vai trazer aquela energia que está faltando. Você vai se preencher com aquele poder de realização específico que está faltando para você. Realizar um objetivo, trabalhar uma deficiência, enfim, de repente está com um problema aí de um testamento, está enrolado. Então você sabe que o melhor momento para fazer isso, para que tudo saia bem, é quando a Lua está em peixes. Então, assim, tudo se torna muito mais sofisticado, certo? Porque magia, gente, é uma ciência. E uma ciência sofisticada. É muito mais do que colocar uma ervinha no caldeirão e botar fogo e acreditar que aquilo vai resultar em alguma coisa. É muito mais do que soprar canela todo dia primeiro. Tá? Magia é uma ciência verdadeira que precisa de muito estudo, de muito aprofundamento. Mesmo as coisas que eu estou falando aqui ao longo de 30 dias, tem toda hora a pessoa está falando, nossa, quanta coisa, nossa, quanta informação. Ainda não é nada perto é, da profundidade do conhecimento mágico. A gente passa a vida inteira estudando e não sabe tudo. Então, esses 30 dias que a gente está tendo é só uma leve pincelada sobre conhecimentos que são milenares. Então, você imagina quantos milhares de anos não existe astrologia? Muitos. Então, quantas e quantas obras não foram escritas? Quantas e quantas pessoas não se debruçaram sobre a sua vida inteira para estudar essa temática e descobrir as coisas, a mecânica celeste, né? E a gente acha que signo é só aquilo que aparece no horóscopo do jornal. Não é, é muito mais do que isso. E ter esses conhecimentos todos que a gente tem falado aqui esses dias é o que a gente chama de alfabetização mágica. Significa que é impossível você fazer magia sem conhecer essas coisas, assim como é impossível eu ler sem conhecer o alfabeto. Se você vai se especializar mais em uma coisa ou em outra, é a mesma coisa do que se você vai optar numa carreira de exatas, de humanas, de biológicas, enfim, cada pessoa tem um chamado, não é? Não é porque eu aprendo a ler e a escrever que eu vou me tornar o grande sábio da literatura, né? O grande mestre da gramática. Mas eu pelo menos sei ler e sei escrever, que é importante para a minha sobrevivência. Então, para a nossa sobrevivência mágica, a gente precisa saber astrologia, a gente precisa saber numerologia, a gente precisa saber tarologia, a gente precisa ter conhecimentos sobre ciência, sobre filosofia, sobre psicologia. Tudo isso é o que a gente chama de alfabetização mágica. Sem isso, a gente não chega em lugar nenhum. Vai acabar a live aqui no Instagram e eu volto na sequência para a gente abençoar a nossa moeda de hoje. Tá? Então, volta aqui. Tem mais. Não acabou, não. Você que está aí pelo YouTube me vendo, ou pelo Facebook, continue aí. Que assim que acabar, você já está acostumado que todo dia acontece isso, eu tenho certeza. Mas assim que acabar, a gente retorna. Vamos lá. Vamos postar. E aí a gente já volta aqui com eles.
Que 1 hora é pouco tempo para falar sobre tudo, né, gente? E olha que eu falo correndo, viu? Outro dia até falaram aqui para eu falar mais devagar. Mas se eu falar mais devagar, a gente vai ficar horas aqui para poder abarcar, né? Todas as temáticas e todas as coisas aqui que a gente precisa abarcar ao longo desses 30 dias. E vai ser pouco ainda, 30 dias, com certeza. O pessoal já está chegando. Então, vocês entenderam o que é essa alfabetização mágica? Todo bruxo precisa saber um pouco de astrologia. Todo bruxo precisa saber um pouco de tarô. Todo bruxo precisa saber um pouco de numerologia. Conhecimentos elementares, pessoal. Porque isso a gente usa em todo momento. Do número de ervas que você coloca, de velas que você coloca sobre o seu altar, a lua que está no céu, a qual arquétipo aquela divindade ela está relacionada, e qual a esfera planetária que aquele encantamento, aquele ritual, aquele feitiço, ele precisa, de certa forma, vibrar para te conectar com a frequência certa, ok? Então, por isso que eu digo, ser bruxo é uma coisa muito complexa, de muita responsabilidade, de muito estudo, de muito estudo. Não dá para ficar, a não ser que você queira ser um bruxo medíocre, não dá para ficar nesses livrinhos básicos, com essas coisas completamente básicas, com receitas prontas, sem saber o porquê das coisas, sem ter um conhecimento mais profundo de história, de antropologia, não é? Sem traçar uma linha do tempo lógica sobre esses conhecimentos para que você saiba o porquê você está fazendo aquelas coisas. Por que, que a gente usa a Lua? Hoje você descobriu que a Lua está aí desde que a humanidade ela existe e que houve todo um processo de desenvolvimento do conhecimento da magia lunar para chegar até essa coisa refinada que a gente tem hoje de usar as luas para os encantamentos, certo? Então você viu que isso começou lá com os homens tentando entender, vendo a lua que muda nos céus, então por isso ela era diferente do sol, e aí eles começaram a usar a lua como um calendário, como uma calculadora, e aí depois eles perceberam que era muito difícil manter a lógica das estações do ano para acontecer nos mesmos meses, aí surgiram as pessoas que desenvolveram esse calendário solar para fazer com que as estações do ano estivessem sempre alinhadas a meses específicos para poder entender melhor e se prepararem melhor para tudo, para colher, para plantar, para se proteger, certo? E da relação da Lua com os seres humanos, com a humanidade, com a mulher. Olha, quanta coisa até a gente chegar no que a gente hoje pratica e usa a Lua nos nossos rituais. E a gente poderia ficar aqui horas falando dessas histórias e, enfim, de como a humanidade, de certa forma, ela foi desenvolvendo essa teoria lunar da magia, certo? Então vamos consagrar a nossa moeda para o dia de hoje, vamos trazer ela para o nosso coração, como a gente faz todos os nossos dias, e vamos respirar profundamente por 3 vezes e deixar a nossa energia se impregnar com a energia dessa moeda. Vamos soprar 3 vezes sobre ela. E vamos dizer: a cada fase lunar, eu me torno mais próspero. A cada fase lunar, eu me torno mais próspero. A cada fase lunar, eu me torno mais próspero. Vamos guardar nossa moeda, que ela vai todos os dias aqui ficar com a gente, nos abençoar, e vamos usar ela no final desse processo que a gente começou, dessa jornada. E amanhã eu vou estar aqui novamente às 18 horas com todos vocês para falarmos amanhã sobre
as marés astrais. Agora a gente vai entender, depois de entendermos a Lua, a gente vai entender a influência das estações e da energia que pulsa da própria Terra na hora da gente colocar essas energias ao nosso favor na magia do dinheiro e da prosperidade. Então não percam que amanhã é uma outra etapa desse nosso conhecimento que está sendo compartilhado aqui. Tá bom? Um beijo enorme, tenham um sábado excelente e amanhã a gente está de volta. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado.